Eita glória! Boa! Vai ser bênção, meus irmãos. Aliás, servas de Deus. Olha, mais um dia de muita alegria. Vamos levar as marmitas para os famintos, pequenos e necessitados. Onde João vem descrevendo e dizendo que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu único, unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha só, esse amor de Deus não tem explicação, a não ser falar da sua misericórdia. A misericórdia dele resume tudo. A tua misericórdia dura para sempre. A tua ira dura só por um momento. Mas aqueles que não largam o pecado, o Senhor, Ele vai afiar a tua espada. O homem precisa, meus amados irmãos, entender. Temos um Deus amoroso, bondoso, zeloso, que dá livramento para nós, que guarda nós, protege nós, livra nós na hora do mal. Mas nós temos também um Deus que Ele é fogo consumidor. Que um dia Ele vai vir e vai punir essa terra aqui, ó. Lembra quando Ele puniu a terra lá no princípio? Ele olhou, viu um povo todo tomado pelo pecado e no meio de uma sociedade toda em treva, apenas um homem resplandecia luz. Como assim resplandecia luz? Porque somente o homem ainda conservava dentro dele o amor, o zelo por Deus, que era quem? Noé. Era Noé. Aí Deus foi e falou com Noé: faça uma arca, porque eu vou destruir tudo. Vou destruir tudo. Somente Noé e sua família foram salvos, entraram dentro da arca. Deus permitiu somente eles, mas Noé pregou. Ele foi o primeiro pregador da justiça de Deus. Ele anunciou para o povo: se arrependam, larga o pecado, larga isso, larga aquilo. E isso não agrada a Deus. Para com isso enquanto é tempo, porque a morte está vindo, o dilúvio vai descer. Ele falou comigo: ele vai mandar um dilúvio. É por isso que eu estou construindo a arca. Por que os crentes estão pregando? Por que os crentes estão dentro da igreja? Esses crentes, será que eles é doido da cabeça? Uma hora dessa, aqui na rua, traz marmita, prega a palavra. Você liga o rádio, está anunciando. Não, o crente, ele está construindo a arca, porque a morte está vindo, vai estar chegando o grande dia da grande ira do Senhor, que vai se manifestar contra todo ser humano, contra toda a raça humana. E nenhum injusto se passará por inocente, e nenhum inocente se passará por culpado. Que Jesus é um Deus bondoso, misericordioso. Todos os dias, quando o dia amanhece, nós podemos contemplar o sol raiar no céu. É Deus falando para nós: ainda há chance, ainda tem jeito, você consegue. Levanta a cabeça, minhas mãos estão estendidas para salvar, meus ouvidos estão inclinados para te ouvir, para o seu arrependimento. Mas o pecado do homem Então, meus amados, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Enquanto nós estamos respirando, ainda a salvação, a chance para a nossa alma, nós podemos buscar a misericórdia de Deus. E nós devemos nos apressar, aproveitar o tempo. Às vezes muitas pessoas fazem plano para o final do ano que vem. 2026 eu quero ir lá não sei na onde visitar minha família. A pessoa mal sabe que amanhã o corpo vai cair, vai descer a sepultura. Hoje ainda o diabo pode pedir a nossa alma, a alma de alguém que hoje ainda não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos o dia nem a hora. Mas hoje ainda o nosso adversário, aquele que nos odeia, ele pode pedir a nossa alma. Hoje ainda, mas não sabe. Quem já conheceu alguém que você conversou com ele hoje, aí quando até amanhã você não sabe, não, o cara amanheceu hoje, não. Você está entendendo? E aquele cara fazia planos para amanhã. Aquele cara pensava que amanhã ele ia conseguir, que ele ia fazer
fazer tal coisa, é realizar isso, aquilo. Amém? Deus abençoe. Jesus ama todos vocês. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus Ele nos dá. As oportunidades de todos os dias podemos dormir e acordar. Quando nós acordamos é o Senhor falando, ó, estou te dando mais uma oportunidade. Estou te dando mais uma oportunidade. No dia não vai poder falar, meu Deus, eu não tive oportunidade. Ninguém vai poder falar um dia diante do tribunal de Cristo, Senhor, eu não tive a oportunidade, Senhor. Ali vai ter pessoas de 70, de 80, de 50, de 40, de 30 anos, de 25 anos. E o Senhor vai falar, mas você teve 25 anos. E não foi uma oportunidade? Você teve 30 anos. Não foi uma oportunidade? Então, meus irmãos, abraça a oportunidade que Jesus está dando. Desvia teus caminhos dos caminhos do mal. Fuja da aparência do mal. Se sujeite à palavra de Deus. Se sujeite a Deus. Abre o coração, entrega a vida para Jesus, para Ele mudar a sua história, para Ele fazer uma nova história, para Ele colocar teu nome no livro da vida e começar a escrever uma nova história na tua vida. Igual um dia Ele escreveu na minha. Já fui traficante, assaltante, já morei na rua, irmão. Já fui traficante, já cheirei muito aqui, ó, no bar. Antes estava no bar do Bigode aqui, ó. Tá? Virava a noite, saía daqui 5 horas da manhã de dentro do bar. Então, meus irmãos, Jesus mudou minha vida. Eu nem de crente eu gostava. Tá? Nem de crente eu gostava. Crente, se eu tivesse aqui, crente chegasse aqui, eu falava, irmão, ó, vem pra trazer marmita? Então deixa aí e sai fora. Entendeu? Ou então pega esses trem de vocês e sai fora. Era desse jeito, não gostava de crente, era endemoniado dentro do bar. Não tinha crente que tinha coragem de bater de frente com os capetas, que tinha inimigos, cretaiada, tudo frouxa. Tudo sem Deus. Deixa hoje o endemoniado levantar para poder ler. Vai levantar e vai cair. É, vai levantar e vai cair, rapaz. Porque é maior quem está com nós do que o que está com eles. Ó. Nós somos servos de Deus, do Deus Altíssimo. Estamos aqui com sinceridade para trazer para vocês a palavra da verdade. Estamos aqui para enganar e nem mentir para ninguém, não. Para falar que Jesus vai salvar todo mundo. Vai, não. Se não se converter, se não se arrepender, se não largar o vício, se não largar a cachaça, o cigarro, a maconha, o crack, a cocaína, a mentira, se não largar as palhaçadas do mundo que desagrada a Deus, vai queimar e vai ser por toda a eternidade. Essa é a verdade. Ou vocês querem ouvir mentira dele? É a verdade. Entendeu? É a verdade, irmão. O que vai libertar vocês é a verdade. Tá? Agora, é inevitável eu deixar de dizer que Jesus ama demais. Olha só, ama demais. Quantas milhões de pessoas dessa gostariam de estar aqui ouvindo essas palavras? E hoje não pode ouvir. Estão gritando desesperadamente. Meu Deus, por favor, me dá mais uma chance. Por favor, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, me tira daqui. Mãe, porque a mãe falava, meu filho, pega sua vida para Jesus, meu filho, vai no pecado, filho. Entendeu? Meus irmãos, deve ter uma vida libertina, não pensa não, filho, não pensa não. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas o fim deles é a morte. Beijo na lata não vai suprir nossas necessidades. Um trago na maconha não vai suprir nossas necessidades. Não vai tirar a tristeza, o vazio, a angústia, a amargura, a raiva, a amargura que às vezes a gente carrega dentro de nós e as nossas famílias. Ele simplesmente não vale nada, é um vagabundo, só quer saber de rua, só quer isso. Claro aqui nessa noite aqui, ó. E aqueles que vocês achavam que poderia aliviar, aquilo que vocês pensavam que poderia aliviar vocês, seja visibilizado. Jesus está falando.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, que eu vos. E Ele nos promete tirar todo o fardo pesado. Ele promete isso. É uma promessa dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se minta. Nós, seres humanos, podemos falhar, podemos mentir, mas Jesus não. Todas as suas promessas são imutáveis e Ele faz isso. Então, meus irmãos, receba essa palavra. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele exorta aqueles que creem. Tá? Se talvez algum irmão aqui nessa noite recebeu essa palavra como uma exortação, entenda uma coisa. Ele exorta aqueles que creem. Se comunicar. Quando vê seu filho indo procurar, o que ele vai fazer? Vai danar pro filho. Meu filho, não faz isso, meu filho. Vai danar, vai falar. Entendeu? Mas aquilo ali não é pro mal do filho. Amém? Então, essa palavra é uma coisa. A mão do Senhor está assim. Para quem quiser. Está estendida para quem quiser. Um dia Pedro desceu do barco, porque eles estavam no meio do mar. Olha só. A Bíblia fala que Jesus agora está diante de uma multidão. Aí Jesus prega para aquela multidão e fala para os discípulos: entra no barco e atravessa para outra margem. E a Bíblia menciona que eles entram dentro do barco. E eles agora começam a atravessar para o outro lado daquele rio. Só que na quarta vigília da noite veio um grande vendaval que começou as ondas daquele mar se levantar, vir contra aquele barco. Do barco para frente, o barco começou a vir para trás. Então eu acredito que ali alguns discípulos começaram: nossa, o que nós vamos fazer? Talvez se o mestre estivesse aqui, né? Eles saberiam o que fazer. Só que agora vem Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia menciona que eles já estavam passando por um certo momento de teor na vida deles, mas agora quando eles veem Jesus vindo andando sobre aquela tempestade, a Bíblia fala que eles começaram a ficar aterrorizados e começaram: olha lá, um fantasma, meu Deus, aquilo é um fantasma. Aí Jesus pegou para tranquilizar eles. Antes de Jesus chegar no barco, Jesus falou assim: ei, sou eu, não temas. Não temas. Ou seja, Jesus mandou eles ficar na onde? Dentro do barco. E mandou eles atravessar para onde? Para outra margem, para o outro lado. Entenda uma coisa: independente da situação, independente do vendaval, independente de tudo que se levanta contra a vida do homem que está na presença de Deus, o homem tem que continuar no caminho. O homem tem que continuar no barco, ainda que o que esteja acontecendo esteja atemorizando, estremecendo a alma dele. Ele tem que continuar no barco, porque Jesus falou: continua no caminho, continua na posição. Não temas, sou eu, estou contigo em espírito. Os olhos não estão vendo, mas o Espírito está aqui. Os olhos não estão contemplando, não estão vendo, mas Ele está aqui. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que Pedro pega agora e fala assim: mas se és tu, Senhor, então me deixa ir até o Senhor. Sabe o que ele falou? Não vem. Ou seja, Pedro, você consegue ficar fora do barco? Pedro, você consegue andar fora do barco? Pedro, você consegue viver fora do barco? Você consegue enfrentar as tempestades da vida? Então, Pedro, então vem, Pedro. Venha. E a Bíblia menciona que Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele andava. Enquanto ele andava, ele olhava para Jesus e ele andava. Irmão, o único homem na Bíblia comedor de arroz, feijão e carne, sem ser Jesus, que andou sobre as águas, foi Pedro. Mas você sabe por que ele conseguiu andar? Nem foi sobre as águas, foi sobre tempestades. Você sabe por que ele conseguiu? Porque ele estava olhando para Jesus. Enquanto o homem olha para Jesus, o homem vence. Enquanto o homem olha para Jesus, ele consegue sobressair. Ele entra e ele sai. Enquanto o homem olha para Jesus, ele não perece.
A morte não tem poder contra a vida dele. Mas agora a Bíblia menciona que quando Pedro está chegando perto de Jesus, ele começa a olhar para os vendavais. Ele começa a olhar para as tempestades, para os problemas. E agora a fé dele começa a diminuir. E ele começa a se afundar. Ele vai afundando. Mas entenda uma coisa aqui, meus irmãos, que quando a água já estava para sufocar Pedro, para matar Pedro, Pedro clamou, ele falou: Senhor, me salva, Senhor, porque eu estou perecendo. A Bíblia diz, meus irmãos, que de pronto o Senhor estendeu a mão. Sabe o que é isso? De pronto é que Jesus não estava longe, ele estava perto. Ou seja, você talvez pensa que Jesus está longe, mas Jesus está perto. Se você clamar, se você crer, se você buscar, de pronto ele estende a mão, assim como ele estendeu para Pedro e reergueu Pedro novamente, levando até o barco, aonde ele estava em alto refúgio, aonde ele estava ali, onde ele estava salvo. O Senhor levou ele para um lugar de salvação, meus irmãos. De pronto ele estendeu a mão, mas o homem precisa clamar.